Pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Eu queria que vocês, se o áudio está ok, vocês estão nos ouvindo bem? Amém? Digita aí, por favor. Ok, amém. Tá legal, tá legal. Deixa eu pausar aí. Sou do tipo caseira, prefiro ficar... Beleza. Só aperta o botão. Só um momentinho que deu um... O Google fez uma graça. Tudo ok. Tudo ok, gente? É porque aqui não tá dando pra ver ninguém. Tá ok. Obrigado, Carlinha. Aleluia. Tempos bastante complexos, né? Tempos que Deus está alinhando muita coisa. Tempos que Deus está restaurando algumas coisas, tempos que Deus está edificando algumas coisas, tempo que Deus está tirando algumas coisas, tempo que tem coisas que nós ainda permanecemos nelas e nós precisamos ainda mudar. Mas louvado seja Deus, porque a Bíblia diz que é um tempo determinado para cada coisa do Senhor nas nossas vidas, amém? E nós estamos aqui, gravar agora, 6 horas tem que fechar o Instagram, então vou ver se eu consigo dar o recado de uma vez só, se eu não conseguir a gente retorna. Hoje eu queria falar de culto, né? Eu venho falando sobre o amor de Deus, que nós não podemos amar se nós não temos a Deus, se nós não temos Deus dentro de nós. Nós falamos sobre que esse amor tem tudo a ver com a paz que excede todo entendimento, que o apóstolo Paulo fala em Filipenses 4. E nós mostramos que é algo que nós só conseguimos adquirir, nós só conseguimos conhecer, nós só conseguiremos ser se nós habitarmos um lugar em Deus. Aí nós falamos do propiciatório, o lugar onde era feito o sacrifício, em cima da tábua da arca do Senhor, que representa a presença de Deus. Havia ali 2 anjos com as suas asas voltadas um para o outro, né, nos 2 extremos, seus rostos cobriam as suas asas com o seu rosto, e naquele lugar o sacerdote ele aspergia o sangue das oferendas ao Senhor como culto, para que o Senhor apaziguasse, trouxesse paz, aceitasse o sacrifício, né, em favor do seu povo, para que o seu povo pudesse ter o favor de Deus. E veio Jesus na cruz, e a partir da cruz agora nós temos livre acesso, mas o sacrifício agora somos nós, né? Paulo fala na carta de Coríntios, capítulo 12, que nós temos que apresentar o nosso culto racional ao Senhor, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, para que possamos ter a nossa mente transformada e assim vir o entendimento do que é bom, perfeito e agradável, segundo a vontade de Deus. E eu creio que todos nós queremos e gostaríamos de conhecer a vontade do Senhor perfeita, boa e agradável em nossas vidas. E é interessante que essa questão de culto, essa semana nós tivemos uma vigília entre pastores online, e tivemos a ministração do apóstolo Edilson lá de Conquista, de Vitória da Conquista, e ele falou algo tremendo acerca de culto também. Hoje de manhã eu vi o profeta Vani pregando no nosso ministério no Rio. Ele falou acerca da nossa adoração, de uma adoração extravagante, de que nós podemos nos envolver em Deus e de uma forma única, exclusiva, acima daquilo que nós temos no dia a dia. Nós podemos adorar o Senhor com tudo que temos, tudo que somos, tudo que viermos a ser. E eu queria te fazer uma pergunta nessa noite. Eu gosto de perguntas porque perguntas abrem a mente. O seu culto te leva a Deus e traz Deus a você? Queridos, eu acho que a maior definição de culto é que o nosso culto ele tem que nos conduzir à presença de Deus e ao mesmo tempo tem que atrair a presença de Deus até nós. Se o meu e o seu culto oferece isso, nós estamos cultuando ao Senhor. O culto, na verdade, ele é um conjunto de atitudes, de ritos pelos quais nós adoramos a uma divindade. Culto não é algo exclusivo do crente. O satanista, ele faz culto,
por incrível que pareça, existe uma religião chamada satanista, eles fazem culto a Satanás. O cristão faz culto ao Senhor, os devotos fazem culto aos seus santos, as religiões de matriz africanas fazem culto aos seus santos, aos seus guias, suas entidades. E entidade fala de essência, nós temos que tomar muito cuidado com isso. E o cristão, aquele que converteu a sua vida, entregou a sua vida a Jesus, também deve tributar culto ao Senhor. E o culto é algo que nós vamos venerar aquilo que nós adoramos, que nós vamos honrar o nosso Senhor, que nós vamos amar aquele que nos ama. E parece que nós precisamos adorar a Deus porque Deus tem necessidade de adoração. Nós precisamos cultuar a Deus porque Deus tem necessidade de ser cultuado. E na verdade, há uma palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 4. E eu queria que você abrisse, eu não vou ler o texto todo, vou ler apenas uma parte, mas fala da mulher samaritana. Jesus estava indo para Jerusalém, passa em Samaria, encontra uma mulher, um texto bastante conhecido. Essa mulher teve 5 maridos e nenhum era dela. E ela fala de cultuar a Jacó. E Jesus fala algo muito tremendo para ela. Que se ela bebesse da água que ele lhe desse, seria feito na vida dela uma fonte de vida a jorrar para a vida eterna. Então há algo que Jesus implantou dentro de nós, há uma fonte que ele produziu em nós, que ela precisa ser trabalhada, lapidada, ela precisa ser mexida para que ela possa jorrar, para que ela possa manifestar o que o Senhor tem para nós nesse tempo. E o meu culto, ele só vai acontecer, e eu quero mostrar para vocês nessa noite, se nós entendermos isso, porque esse tempo de pandemia é algo que chama bastante atenção no culto. Nós estamos cultuando hoje online, né? Estamos atrás de uma tela, você aí na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver, nós estamos cultuando ao Senhor. Mas isso é momentâneo, mas isso nunca vai excluir a necessidade do templo, a necessidade da adoração, a necessidade de estarmos em comunhão com o Senhor. E entenda que comunhão não sendo o fato de estarmos juntos, mas o fato de juntos estarmos adorando ao mesmo Senhor, com o mesmo propósito, com uma só palavra, uma só fé, em um só batismo, declarando: Maranata, vem Senhor Jesus. Ele é o nosso Salvador, a quem nós temos crido e recebido, e dele nós não podemos nos afastar. Porque ali no meio do culto que ele dispensa a sua presença, e isso para nós é a nossa maior motivação. Então observe, queridos, João 4, 23, Jesus diz assim, primeiro ele fala à mulher, né? 22, vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. E ela está falando acerca que a salvação vem dos judeus, porque ela estava falando do poço de Jacó, e sabia da promessa que havia a Abraão, e que da descendência de Abraão viria o Salvador, né? E Jesus veio da descendência de Abraão, da linhagem de Davi, da tribo de Judá. Mas Jesus estava ali na frente dela, ela não sabia quem ele era. E no nosso culto nós precisamos saber a quem está diante da nossa presença e diante de que presença nós estamos, porque senão nós estamos adorando aquele que voltará e não aquele que é, aquele que já está, aquele que já se manifestou. Aquele que veio em carne e morreu por mim e por você e ascendeu aos céus e hoje ele está assentado à destra de Deus Pai. Aquele que nos deixou o seu Espírito para que nós possamos conhecê-lo, para que nós possamos saber quem ele é, para que ele possa testificar dentro de mim e de você que nós somos filhos, que nós adoramos o Deus verdadeiro, nós adoramos aquele que é eterno, aquele que consumou todas as obras, aquele que é, que era e que há de vir. Então o seu culto, ele tem que te revelar quem você conhece. E você se revelar quem você o conhece. De quem você é conhecido. E é interessante que ele diz,
logo em seguida essa mulher proferia essa palavra e diz: mas a hora vem. E agora é, ou seja, ele está ali manifestando que ele estava indo para Jerusalém, ele sabia o que ia de acontecer com ele. Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito, em letra minúscula, ou seja, no seu espírito, e em verdade, ou seja, na palavra, porque a palavra é a verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que adoram, o adorem em espírito e em verdade. Aí mais uma vez ele coloca em espírito e em verdade. Mas o que eu quero frisar para você é que a minha e a sua adoração não é porque Deus é carente. O meu e o seu culto não é porque Deus é perverso. Nós já encontramos o favor de Deus sobre nossas vidas quando Jesus morreu na cruz e apagou os nossos pecados. A cédula que era contra nós, ele rasgou. Então o culto é para que a gente encontre aquele que está nos buscando. O culto é para que a gente encontre aquele que manifestou em carne e hoje está em espírito. O culto é para que eu conheça Deus. Porque a Bíblia traz que Deus é espírito, ou seja, Deus é espírito com a letra maiúscula. Letra maiúscula fala do Espírito Santo, fala que Deus está ali no Espírito Santo, aquele que me eleva a conhecer a verdade. No Espírito. E importa que os que o adorem também em espírito e em verdade. Então, há uma fusão na adoração do Espírito de Deus ao meu espírito. Há uma fusão no meu culto, no meu espírito com o Espírito de Deus. Há uma aliança. E aqui eu quero começar a falar nessa noite. O seu culto tem te levado a Deus e tem trazido o Espírito de Deus sobre você. Deus tem te encontrado no seu culto. Queridos, quando nós começamos a pandemia, nós falávamos aqui online para quase... Tem igrejas que chegaram a falar para 10 mil pessoas. Aí passados 90 dias, falava para 2 mil. Passado mais 30 dias, agora está falando para 500 pessoas. Nós aqui falávamos para 300 e tantas pessoas, 400 e tantas pessoas. Depois passamos a falar para 200 pessoas. Agora estamos falando, talvez, nem sei, eu não consigo enxergar. Eu tenho 10 pessoas, pelo menos aqui, que o Facebook está me dizendo 10. E o Instagram está me falando 4, mas pela lista aqui tem muito mais de 4. Então, quando veio o temor, quando veio o Covid, e todo mundo se concentrou na sua casa, até aqueles que não eram cristãos, estavam sentando na frente de um celular, na frente de um computador, na frente de uma Smart TV, para ouvir a voz de Deus. De certa forma, o temor, ele espremeu o nosso espírito a buscar o Deus que está buscando cada um de nós. Esse Deus que é espírito e verdade. Mas hoje, será que está todo mundo sentado na sua casa, em reverência, cultuando verdadeiramente o Senhor? Ou será que a gente está assistindo esse culto nesse momento com a pipoca do lado e a gente levanta, vai ali, toma uma água, levanta, toma uma Coca-Cola, volta, porque agora nós já estamos mais à vontade? Porque o temor, ele baixou. O ser humano, no primeiro momento ele tem muito temor, depois que ele vê que ele pode ser habilitado para conviver com aquilo, o temor baixa. E a Bíblia diz que o temor é o princípio da sabedoria. É muito importante, queridos, que você entenda a questão da essência da adoração. O Pai está buscando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Queridos, eu não quero aqui dar foco na questão se nós estamos certos, se nós estamos transmitindo o culto, se nós não estamos. Não é essa a questão. Hoje é o que pode ser feito. Se nós estamos pintando a igreja de preto, se nós estamos pintando de amarelo, de azul, se estamos botando fumaça, estamos buscando pisca-pisca, efeito luminoso, qualquer coisa que seja. Queridos, Deus não está falando da forma. Quem está preocupado com forma é porque não tem essência. Quando a pessoa se preocupa demais com o seu exterior, sem também se preocupar com o seu interior, é porque ele não tem essência, ele não tem identidade, ele não tem propósito. O Pai está buscando
quem o adora em espírito e verdade, porque há uma essência, o Pai é a essência. Então ele quer trazer essa essência em quem está buscando a mesma essência. Então nós estamos falando aqui do conteúdo do culto, da forma do culto, apesar de que algumas formas elas são bizarras e bizonhas. Mas quando você encontra o que tem essência, você discerne o que é de Deus do que não é. E eu queria trazer isso, queridos, porque o Pai está procurando em mim e em você um culto verdadeiro. O Pai está procurando uma adoração verdadeira, em espírito e em verdade, não na nossa verdade. Na verdade está estabelecido na sua palavra. O que traz a essência é o conteúdo, o que traz conteúdo é a palavra. Se você adora o Senhor sem ter uma vida disciplinar com Deus, sem ter um cotidiano com Deus, sem ter sua vida devocional com o Senhor, provavelmente a sua essência, ela não está exalando um cheiro agradável ao Senhor, as narinas do Senhor. Se a tua oração está relacionada a você e não a Deus e o que Ele é, a sua oração ela não chega como um incenso agradável ao trono da graça de Deus. O foco da nossa adoração, ela não está em nós. O foco do nosso culto, eu não estou aqui cultuando o MAGC Itabuna, eu não estou aqui cultuando o MAGC Brasil, Rio de Janeiro, Cabo Frio, Rio Grande do Sul. Não, eu estou aqui cultuando ao Senhor. Estou na minha casa, fiz aqui um local para o culto. E eu falo com os meus filhos, na hora do culto é culto. E às vezes nós estamos até falando coisas certas, mas sem essência, sem obediência à palavra, sem conhecimento da palavra, sem atender a princípios da palavra. E aí você imagina numa pandemia onde as coisas se perderam, onde você não tem mais aquele horário que você tomava banho para ir para a igreja, que você juntava os filhos, agora é hora de ir para a igreja, vamos adorar o Senhor. Onde ali nós aprendíamos do Senhor, tinha a escolinha, a salinha para as crianças aprender de Jesus, que elas não vão à igreja para brincar, elas têm que ir para a igreja para aprender sobre Jesus. Onde você ia para estar com os irmãos, para conviver com os irmãos, para dar um cheiro no irmão, para dar um abraço no irmão, para ter comunhão com ele juntos, nós adorarmos aquele que nos fez, aquele que é o nosso Criador, aquele que é o nosso Salvador, o nosso Cristo. E as coisas vão se perdendo, e aí que é o problema, à medida que o seu culto, ele vai se deformando, a sua identidade, a sua essência se deforma por igual, e você vai perdendo espaço das coisas que você tem conquistado no sobrenatural, nas regiões celestiais, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra todo o principado e potestades que operam nas regiões celestiais em Cristo. Então, se em Cristo você vai perdendo, você também vai perdendo espaço nas suas vitórias, no seu dia a dia. Você quer ver uma coisa? Com esse confinamento, nós começamos a olhar para dentro de nós e olha a quantidade de perda que nós tivemos. Tudo isso aqui eu vou considerar como perda. Mas depois nós podemos considerar como ganho se nós conhecermos a Cristo. Amém? O apóstolo Paulo nos ensina isso. Mas quantos casamentos acabaram nessa pandemia? Quantos pais perderam seus filhos ou filhos perderam seus pais? Quantas famílias perderam seus entes queridos? Quantos empresários perderam as suas empresas? Quantos jovens estão em dúvida sobre o seu futuro? Quantas pessoas pararam de estudar e perderam seus cursos? Não sabem ou não se vão voltar à faculdade, se vai ou não terminar o processo letivo, o semestre, o quadrimestre, o ano, não sei. Quantos funcionários perderam seus empregos? Quantos pais de família perderam seu sustento? Tudo isso, querida, é perda. E é o nosso culto, é a nossa adoração, é onde nós recebemos tudo isso do Senhor. É um tempo muito sério. Porque quando Jesus fala para a mulher samaritana
que se ele bebesse dessa água, uma fonte iria jorrar dela. Sabe o que Deus está falando? É que quando nós bebemos de Jesus verdadeiramente, em espírito e em verdade o adoramos, é que ao invés de nós perdermos coisas no espírito, materialmente falando, ou emocionalmente falando, quantas pessoas perderam a paz, perderam a sua tranquilidade, estão inquietos. E a Bíblia diz, não estejais inquietos por coisa alguma, em tudo apresentai ao Senhor com oração e súplica, dando Ele graça. Eu preguei sobre isso, depois você pode ir no IGTV ou no Facebook e ver que está lá. Nós estamos perdendo, sabe por quê? Porque nós deixamos de fluir, nós deixamos de ser fontes. Mas apóstolo, nesse tempo de pandemia, sim, queridos, porque a minha e sua vida ela não é determinada pelas coisas que acontecem na terra. A minha e sua vida, que entregamos a vida para Jesus, que bebemos da fonte, ela é determinada pelas regiões celestiais, em Cristo Jesus. E lá nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou. E nele nós temos todas as coisas. E nele nós podemos infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E nele, aquilo que não subiu ao nosso coração, não foi falado ao nosso ouvido, e os nossos olhos ainda não viram, estão preparados para aqueles que o buscam, para aqueles que o amam. Portanto, o meu e o seu culto, ele precisa voltar à origem. Deus necessita de ser cultuado, sim, sabe por quê? Porque ele busca... Perdão, o Google ativou o Facebook aqui. Então, voltando, eu e você precisamos cultuar Deus, não é porque Deus é carente, não é porque Deus é necessitado, não é porque Deus é religioso, não é porque Deus é punitivo. Nós precisamos cultuar a Deus, sabe para quê? Porque nós nos tornamos semelhante àquilo que nós adoramos. E Ele nos fez imagem e semelhança, é por isso que Ele nos busca. É por isso que Ele está buscando. É por isso que Jesus falou, agora, a hora é agora e vem, sabe por quê? Porque Jesus ia para a cruz e o véu ia ser rasgado de alto a baixo e nós temos agora livre acesso a Ele. Nós não precisamos mais de intermediadores. Você, eu, a partir do sangue de Jesus, fomos purificados de todo o pecado. Nenhuma acusação a mais para aqueles que estão em Cristo Jesus, que nasceram da água e do Espírito. Portanto, agora uma fonte pode jorrar e vir a jorrar de dentro da tua vida. Há um manancial de Deus para jorrar através da tua vida. E é através do culto, da adoração, da obediência, que nós precisamos chegar ao trono da graça. Mas não se chega ao trono da graça de qualquer forma, de qualquer jeito. Queridos, não sou eu que estou buscando adorar a Deus. Isso é muito tremendo, mas é Deus que está buscando os verdadeiros adoradores. E pasme você pode estar cantando e não está adorando. Você pode estar chorando e não está adorando. Sabe por quê? Porque a verdadeira adoração ela é no Espírito e na verdade. A verdade é a palavra. Eu queria fundamentar, antes de entrar nessa questão da verdade, algo muito tremendo. Quando você vai... Se o culto é o momento que eu me encontro com Deus... E os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade, ou seja, onde o meu espírito se encontra com o Espírito de Deus, eu preciso ir na Bíblia, no lugar onde o Espírito de Deus se movia de uma forma livre, em um lugar determinado, para encontrar a pessoa determinada e ali ter o seu encontro entre o Pai e o Filho, que é o Éden. Queridos, Adão não cultuava a Deus. Porque a sua essência, a essência de Adão, antes dele cometer o pecado, era espírito. Mas olha que interessante. O Éden fala de um lugar de encontro entre Adão e Deus. Ou seja, o meu culto, o seu culto, a minha adoração, a sua adoração, ela tem que ter um lugar de encontro. Deus preparou um lugar, Ele colocou o homem neste lugar. Ele subsidiou tudo o que era necessário para o homem e ele mesmo vinha ao cair da tarde para encontrar com esse homem, que também era espírito, imagem e semelhança de Deus. Pega isso aí no teu coração nessa noite. E tinha uma frequência. Às vezes a gente acha que quantidade para Deus não é importante. É sim.
Porque quando você ama muito, você quer dar muito, você quer fazer muito. Você não quer colocar poucas coisas, você não quer ser... você não quer agir no diminutivo. Amor e paixão faz a gente andar no superlativo. No muito. No melhor. Da melhor forma. Você vê aquela mulher do vaso de alabastro. Ela pega e quebra o vaso e banha o Senhor. E todo mundo achou um absurdo, porque a adoração dela, ela não chegou, ela não pediu permissão, ela fugiu da regra de adoração completa. E ela pega o que ela tinha de maior valor e quebra o vaso e banha o Senhor. Queridos, banhar com óleo uma pessoa era prepará-lo para a sua morte, fazer assim com os moribundos daquele tempo. E Jesus estava ali sentado, dali ele ia para Gólgota, dali ele ia para o madeiro, ele estava preparando o Senhor para o dia da sua morte, para o cumprimento da sua palavra. Olha o nível de uma adoração extravagante, de um culto extravagante. De quando você é verdadeiro homem, ainda seca o Senhor com seus cabelos. Cabelo era sinônimo de honra. O seu culto tem sido como nesse tempo? A sua adoração tem sido como nesse tempo? Em nome de Jesus. O Senhor nos levou de volta para casa para a gente restaurar a nossa vida de adoração e culto ao Senhor, assim como a nossa casa precisa cultuar e adorar o Senhor. Se nós entendermos e chegarmos no nível, quando nós chegarmos de novo no templo, nós vamos ter várias fontes jorrando e a cidade vai ser inundada com tantas fontes jorrando. Mas o que a gente pode também perceber é que muitas fontes estão secando por falta de cultuar em espírito e em verdade, por falta da verdadeira adoração. E muitos nem voltarão mais para o templo. E isso que vai ser complicado, isso que vai ser triste. E nisso a igreja vai perdendo, né, o reino de Deus vai perdendo autonomia sobre... Isso não é heresia, é aquela autonomia que Deus dá através do homem, para que ele tenha autoridade sobre a cidade, sobre a sociedade, sobre as coisas. E aí o inimigo vai tomando isso para si. Então olha que interessante, Deus fez o homem para encontrar com o homem, Deus fez o homem na mesma imagem e semelhança dele, porque tudo que você adora, você se torna semelhante. Deus instituiu um lugar preparado para a presença, porque Deus não habita em qualquer lugar, só no lugar santo. Terceiro, havia uma frequência todos os dias o Senhor vinha ao cair da tarde e encontrava Adão ali no Éden. E sabe o que é interessante, queridos? Adão não precisava falar. Deus já tinha provido tudo que era natural para Adão. E o que era emocional e espiritual, que ia alimentar o espírito de Adão, que ia transformar Adão cada vez mais em imagem e semelhança de Deus. Deus ia preenchendo e alimentava a cada encontro. Quando eu e você estamos com a nossa alma gritando, latejando, gemendo, abatida, triste, ansiosa e assim por diante, é a nossa alma gritando por esse lugar de encontro com Deus. É a nossa alma gritando desse lugar de encontro onde o Senhor apazigua os nossos corações, que Ele apacenta nossas vidas, que Ele traz a paz que excede todo o entendimento, que Ele guarda os nossos corações e mente. E é interessante que nesse lugar da adoração também tem limites. O lugar de adoração também tem limites. Porque no meio do jardim, o Senhor plantou a árvore do bem e do mal, do conhecimento da vida. E dessa árvore ele não poderia comer, porque se dela comesse, seria conhecedor do bem e do mal. E aqui é interessante porque hoje nós somos livres pelo Espírito, e é verdade. Nós somos, neopentecostais, e aí nós podemos adorar e botar fumaça, fazer fumacinha, fazer fogo subir, céu descer. Amém, queridos. Mas o homem ele precisa de limites, não porque o homem deseja, porque o homem precisa. O limite, a obediência é a forma de Deus dizer que nos ama. A única forma de amadurecer o ser humano é quando ele tem limites na sua vida.
Senão ele não tem respeito a si próprio, ele não tem respeito ao próximo e muito menos a Deus. Então olha que interessante, o Éden era um lugar de adoração, um lugar de culto. O Éden era um lugar de visitação do Senhor. O Éden tinha a frequência de Deus todos os dias no cair da tarde, tinha até horário. Adão era alimentado, ele era subsidiado por Deus, ele era preenchido, ele era transformado cada vez mais em imagem e semelhança, porque aquilo que você adora, você torna igual. Então o Senhor, na verdade, quando ele busca os verdadeiros adoradores, é que ele quer tornar igual a ele. E em seguida, a gente observa que tinha um limite. Sabe por que tem um limite? Está lá em Gênesis 3:1. E eu vou falar desse limite e depois eu volto para terminar a pregação, porque o Instagram eu vou ter que encerrar, mas o Facebook eu continuo, a gente vai e volta, tá? Mas fica aí. O limite diz assim, Gênesis 3:1. Olha que interessante, deixa eu abrir minha Bíblia aqui. Ora, a serpente era mais astuta de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse. Olha que interessante. A serpente era o animal mais astuto de tudo que o Senhor tinha feito. Eu posso traduzir isso aqui de uma forma assim, com a liberdade teológica, de dizer assim, a serpente sabia quem era Deus. A serpente sabia o que Deus tinha feito. E a serpente sabe até hoje o que Deus pode fazer na minha e na sua vida. Porque quando o diabo ele foi instituído dos céus, ele era anjo de adoração. Ele era o maior da adoração. E o Senhor, a palavra diz no livro de Salmos, que ele nos fez um pouco maior do que os anjos. E os anjos são espíritos ministradores do Senhor. Então olha que interessante. O diabo sabe o poder do nosso culto e o quanto ele pode transformar a minha e a sua vida. Porque ele está desde a eternidade e ele sabe o que Deus pode fazer com isso. Então eu vou encerrar aqui o Instagram rapidinho, 2 minutinhos e já voltamos. Pessoal do Instagram, volte por favor, que ainda tem algo de Deus para o teu coração. Pessoal do Face, só um minutinho, que Arthur já está nos auxiliando aqui. Depois a gente coloca título, né? Uhum. Aleluia. Amém, queridos? Vocês estão entendendo, amém? Pessoal aí do Facebook, me dá um retorno aí, vocês estão entendendo, amém? O pessoal do Instagram está voltando aqui. Glória a Deus. Então vamos continuar. Só retomando um pouco. O meu e o seu culto, ele tem que nos levar a Deus e tem que trazer Deus até nós. Deus está buscando os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Por que ele está fazendo isso? Porque ele quer um lugar para encontro conosco, todos os dias. Ele quer nos tornar cada vez mais seus imitadores, quer nos tornar cada vez mais semelhantes a ele. Ele quer nos nutrir, nos preencher. Ele quer fazer dentro de nós uma fonte de vida a jorrar para a eternidade. E através de tudo isso, ele quer que nós sejamos maduros e amadurecidos através dos limites. Porque o Éden também tinha um limite, que era a árvore do bem e do mal. E eu falei no bloco anterior que a serpente sabia o que o Senhor tinha dito e feito. Satanás, ele sabe o poder do culto e da adoração. Ele sabe da importância que Deus dá ao nosso culto, à nossa reverência, à nossa adoração. E é interessante que o diabo sabe tanto isso, que até hoje ele vem tentando ocupar o nosso tempo.
Ele vem tentando trazer entretenimento para tirar você da presença de Deus. Querido, sem obediência, né? Se você quiser ter vontade de cultuar Deus, eu lamento dizer que você não vai ter, porque a Bíblia diz que a minha carne, ela não tem vontade de fazer isso, apesar do que meu espírito ele tenta. Mas a carne luta contra o espírito para que esse não faça a vontade de Deus. Eu e você, nós não podemos ser meninos religiosos achando que nós vamos ter vontade, né? A paixão ela vai brotar. Não, não vai. Vai ser um exercício de mortificação da carne, submissão à obediência à palavra e ao espírito. No tempo de pandemia, nós estamos vendo que nós perdemos, né? Eu falei das perdas no bloco anterior, mas vou falar de novo. Muita gente está perdendo casamento, perdendo emprego, perdendo empresas, perdendo futuro, perdendo faculdade, perdendo escola, perdendo ano letivo. Nós estamos num tempo tremendo de perdas e a igreja, de certa forma, também perdeu a possibilidade de estar dentro dos seus templos, adorando o Senhor, profetizando, clamando ao Senhor. Nós não podemos ser meninos e achar que, apesar de nós estamos comunicando muito a muitas pessoas online, amém, glória a Deus pelos recursos, mas nós precisamos aprender com esse tempo. É como eu falei no início, tinha pessoas ímpias sentando com crente para assistir culto online. Por quê? Porque estava com medo. À medida que o medo vai passando, o temor vai diminuindo, também vai diminuindo essa busca. Eu acredito que muitos que estavam nas igrejas estão se desviando. Eu acredito que muitos não voltarão. E acredito que muitos chegarão desnutridos espiritualmente, capengando espiritualmente. Talvez, eu não sei, talvez o seu casamento já está desnutrido, talvez os seus filhos já estão desnutridos, talvez a sua vida financeira já está desnutrida, talvez os seus sonhos já estão desnutridos, talvez as palavras e promessas que Deus tem na tua vida, você já nem crê mais. Talvez a vivência do sobrenatural já foi até apagada na tua vida, porque o natural está tão horrível, que a gente começa a andar sem fé. Ou seja, o esfriamento do amor, algo que a palavra profetiza, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Tudo isso, queridos, se resolve com o verdadeiro culto e com a verdadeira adoração. Porque Deus não está parado, Deus está buscando os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. E Ele manda que nós o busquemos também. E buscar de todo o coração, e nós seremos achados por Ele. Se você observar a quantidade de entretenimento que vem sendo produzido nesse tempo, e aqui eu faço um aviso, talvez você esteja me ouvindo, talvez você esteja crendo no que eu estou pregando, talvez você esteja fazendo análise do que eu estou pregando na tua vida, mas deixa eu te dizer, o inimigo vai tentar de todas as formas criar milhares de entretenimento. Amazon, Netflix, jogos, né? Tinha empresa que só tinha filmes, agora tem filmes, tem séries, tem jogos, tem biblioteca, tem não sei o que, tem seminários, tem até casas educacionais. Eu não estou dizendo que essas coisas não são boas, são demoníacas, não. Eu estou dizendo que se nós não tivermos primeiro conectados à fonte, que é Jesus, se o nosso culto e a nossa adoração não estiver firmes no Senhor, se nós não estivermos andando dentro daquilo que o Senhor tem nos revelado, porque o culto ele nos revela a promessa de Deus para nossas vidas, revela o propósito, você vai se embriagar de tanto entretenimento que você vai se esquecer de Deus. E pasme vocês, quando a vida começa a voltar ao normal, eu estava muito dentro de casa, comecei a voltar para a clínica, comecei a voltar para o hospital, comecei a ficar sem tempo de novo. Então a gente começa a observar que tudo isso também tem um pano de fundo chamado guerra espiritual, batalha espiritual, e isso é na nossa mente. É diante daquilo que nós damos prioridades ou não. Porque enquanto nós estamos sendo entretidos, enquanto nós estamos vagueando com a mente sem foco, sem conquistar no nosso culto,
sem avançar no culto, o reino de Deus, sem avançar no sobrenatural, sem avançar na manifestação da autoridade do reino, do Espírito, nessa terra nós vamos perdendo territórios para o inimigo. E aí se vai ao território do casamento, se vai ao território da família, se vai ao território da prosperidade, se vai ao território da espiritualidade, se vai ao território que nós vamos perdendo pessoas, igrejas, ministérios, propósitos, destinos proféticos. Eia, escuta, igreja de Jesus, acorda, levanta, tu que dormes, resplandece, porque o teu Redentor vive. Resplandeça, porque o teu Redentor vive. Sabe qual é o perigo do entretenimento? A maioria das pessoas não entendem isso. Eu vou te dar um exemplo assim muito rápido e muito simples. Se você sentar na frente da televisão, assim como eu faço muitas vezes, você pega um controle remoto e começa a passar de uma série para outra, de um jornal para o outro, de uma novela para outra, seja o que você tenha preço e interesse. O problema do entretenimento é que ele faz com que você não pense. Você recebe aquelas informações e você vai entendendo aquilo como verdade. Por exemplo, as mensagens subliminares que tem em séries para crianças, que trazem questões demoníacas, que trazem questões de sexualidade, que trazem perversão, que trazem perversão da família. Você olha um desenho como uma Peppa Pig, mas muitas vezes você acha que dali é uma coisa infantil, e por trás tem um espírito imundo que tira toda a autoridade de um pai dentro de uma casa, que tira uma estrutura familiar onde um filho é o centro e a família é um nada. Se você observar os filmes, a maioria dos filmes tem sexo, violência, tudo junto, porque são espíritos que estão relacionados a Astoret. Aí eu teria que estudar um pouco de demoniologia aqui, mas só para vocês entenderem. Todo espírito que trabalha com violência, sexualidade e morte, dentro dos filmes, está relacionado ao mesmo espírito. Tem séries que você assistindo te deixa até incrédulo. Você começa a ter dificuldade de saber se você tem fé ou não. Então, mesmo que não tenha sido pensado para isso, o diabo vai, ele usa isso. Ele usa em quem? Em quem ele sabe que pode estar conectado com Deus. Porque quem não está conectado com Deus, o diabo não tem muito problema. O diabo tem muito problema com quem já está conectado. E os que estão conectados é que farão os que não estão se conectarem. Então entenda isso na tua vida. O entretenimento é aquilo que faz você andar com a mente vazia, vagueando. E é interessante que Paulo fala que o nosso culto racional, ele nos leva a uma transformação de mente. Ele nos leva a um amadurecimento, ele nos leva a um nível de transformação. Abre aí a tua Bíblia, você que está aí comigo, em Romanos 12. Vamos lá. E agora eu vou entrar na parte final da ministração, pelo menos para esse momento, que eu vou continuar pregando sobre isso. Mas eu quero te levar a entender a importância que o culto tinha na velha aliança e a importância que ele continua tendo na nova aliança, seja no Velho Testamento e no Novo Testamento. Paulo diz assim, Romanos 12, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo, você, em sacrifício. Você apresenta você em sacrifício. Então ele está fazendo menção, na verdade, ao sacrifício da velha aliança, onde trazia-se os animais, cortava-se o pescoço, eles eram sangrados, e o sangue era aspergido sobre o propiciatório. Aquele lugar que eu preguei, que é onde a gente conta a paz que excede todo entendimento. Eu vou voltar nele daqui a pouco. Mas agora ele fala que nós temos que apresentar o nosso corpo nesse sacrifício. Ou seja, não vai ser bom,
não vou ter vontade, não vai ser legal, mas sou eu que tenho que ir. Agora esse sacrifício, olha interessante, não é de animais mortos, mas agora eu boto assim, vivo, santo e agradável a Deus. Que é o vosso culto racional. Ou seja, o culto ele não pode ser sem entendimento. Ele não pode ser de qualquer maneira. Ele não pode ser morto. Um animal morto, uma pessoa morta, um santo morto, ele não cultua o Senhor. E ele não pode ser impuro, ele tem que ser santo, separado, qualificado pela palavra. Agradável e santo, eles estão juntos, porque santidade agrada ao Senhor. E o que agrada ao Senhor? A palavra. A qualificação que eu preciso estar diante dele. Queridos, eu posso até ir para o meu culto em pecado, mas se eu chegar lá e confessar os meus pecados, ele é fiel e justo para perdoar. O que eu não posso é estar em pecado e querer cultuar em pecado. Arthur começou o culto hoje confessando o pecado. Todos nós temos que chegar diante de Deus sem pecado. Eu posso ir com pecado. No Velho Testamento nem isso poderia ir, que se ele entrasse no Santo dos Santos em pecado, ele morria. O sacerdote morria. E muitas vezes a gente acha que essa questão de santidade é só para os sacerdotes, é só para as famílias dos sacerdotes, só para os filhos dos sacerdotes. Não, queridos, isso era no Velho Testamento. No Novo Testamento o véu foi rasgado. Eu e você temos livre acesso a Deus agora. E olha que interessante, se eu entro com o meu corpo em sacrifício, vivo, santo, agradável a Deus, nesse culto racional, então a definição do culto que ele está falando é racional, com entendimento. Por quê? Porque o objetivo desse culto é transformar a mim e me tornar semelhante a ele. Não é atender as minhas necessidades. O objetivo do culto não é ganhar casa, comida, roupa lavada. O objetivo do culto não é ganhar marido, esposa, filho. Tudo isso está nas mãos do Senhor e Ele sabe. E Ele provê. Mas o objetivo do culto é para que eu não torne mais a forma do mundo, mas eu passe por uma renovação da mente. Ou seja, e não vos conformeis com esse mundo. Ou seja, não tomar a forma do mundo, não pensar igual ao mundo, não agir igual ao mundo, não amar igual ao mundo, não crer segundo o mundo, mas ter a minha mente transformada, ter a renovação do meu entendimento, para que eu possa experimentar, e não no momento do culto, mas todos os dias, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha que interessante, então no culto, eu recebo a vontade de Deus sobre a minha vida, desse mesmo Deus que está buscando os verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e vontade, para apresentar a vontade dele sobre mim, que é boa, perfeita e agradável. Você entendeu isso? Você está entendendo isso, queridos? Amém? Meu culto não pode ser assim, se der tempo, eu vou lá cultuar o Senhor. Ah, se der tempo, não, está na internet, depois eu assisto. Não, você que está aí agora me ouvindo, você está em comunhão comigo. No mesmo culto, percebeu? Você está em comunhão comigo no mesmo culto, na mesma adoração. Você está recebendo a mesma palavra que eu também estou recebendo, apesar de estar ministrando, essa palavra também está falando comigo. Ou melhor, ela já falou comigo e ela vai continuar falando comigo. E eu vou ter que andar nesse nível. Não é na hora que der, aí depois eu assisto. É questão de prioridade, é questão de valor, é questão de essência. É interessante que às vezes outras religiões entendem mais sobre entidade do que nós. A palavra entidade, ela remete à essência. Aquilo que te domina. Aí eu te pergunto, a entidade de um cristão, sabe o que é? É o próprio Filho de Deus, encarnado no Espírito Santo de Deus sobre nós, manifesto através de nós pela palavra do Espírito. Porque o Espírito que nós recebemos dele é Espírito de vida e de paz. É Espírito de amor, de moderação e de equilíbrio. E através desse Espírito ele vai manifestando o Espírito dele para a gente conhecer essa vontade. Só que o culto, ele não pode ser irracional. Quando eu entro na presença de Deus, eu tenho que sair de lá com novos entendimentos do que Deus tem para a minha vida.
Eu tenho que sair de lá com novos conhecimentos. Eu tenho que sair de lá habilitado. Queridos, o culto ele é tão poderoso que ele te habilita a fazer coisas que ninguém ainda nem inventou. Se Deus quiser te tornar milionário, hoje ele te torna. Se esse for o propósito de Deus. Aquilo que você precisa para fazer qualquer coisa, Deus tem a habilidade de fazer no teu espírito, porque nele está todo o poder. Toda a terra manifesta a glória do Senhor e ele pode manifestar essa glória através de você. E ele quer fazer isso. Mas não é de qualquer forma, amém? E hoje eu quero começar a falar sobre isso. Quando a gente pega e vê o nível de obediência que as pessoas na palavra do Senhor, que os homens e mulheres da fé andaram com Deus, a gente começa a entender sobre o poder de tudo isso. A minha pregação poderia acabar agora, mas eu quero fundamentar, porque assim, não adianta eu falar tudo isso para você, se eu não te disser o lugar que você precisa estar para cultuar o Senhor. Não estou falando apenas de um lugar físico. De um lugar físico a Bíblia nos orienta. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e vai ter com teu Deus. E Ele te recompensará. Então aquilo que você ganha no secreto, Deus manifesta no público. O que você consegue conquistar em Deus no mundo espiritual, Deus manifesta no mundo natural. Mas eu queria mostrar para você na Bíblia, eu teria diversas situações, eu acho que eu já fundamentei bem aqui em Gênesis, como Deus busca essa adoração e essa imagem e semelhança que Ele quer habilitar dentro de cada um de nós, seus filhos, porque é uma glória para se revelar nesse tempo através dos filhos de Deus. Nunca foi tão necessário os filhos de Deus estar tão habilitados pelo Espírito de Deus para fazer sinais, prodígios, milagres e maravilhas, como nesse tempo. Mas existem princípios para isso. Você vê que é uma coisa? Lá em Êxodo 20, Deus traz os mandamentos. Não são 10 na verdade, são 613 ao todo. E aqui em Êxodo 20, nós temos acesso a 17, se eu não me engano. Isso. Mas são 613 ou 19, alguma coisa assim. Está na Bíblia, vai ficar tranquilo. Amém? É porque às vezes eu esqueço os números. Mas o que eu quero focar não é a questão do número de mandamentos, é o fato de Deus ter instituído mandamentos. Porque o que acontece? Após Deus dar mandamentos, Ele manda construir o tabernáculo, o lugar de adoração ao Senhor, o lugar do culto, o lugar onde Ele viria. Cara, um Deus que fez tudo isso, um Deus que fez os céus, a terra, os planetas, os rios, cachoeiros, um Deus que fez tudo isso, que nos fez, que eu olho para dentro de uma barriga, eu acho mágico uma pessoa gerar outra dentro de si. Que energia, que fonte é essa? Só pode ser Deus. Hoje eu ouvi um testemunho de um amigo, que a esposa está grávida de gêmeos, e ele falando que o médico, o obstetra dela, se tornou um servo do Senhor, porque era ateu, e ele se tornou um servo de Deus, porque 2 casos que ele viu e participou, uma mulher não podia ter filho, cientificamente falando, ele mesmo fechou o diagnóstico, ele falou, ó, você nunca na tua vida terá filho. E essa pessoa trabalhava com ele, e essa pessoa servia a Deus. E ele falou para ela, se o seu Deus fizer um filho em você, eu sirvo o seu Deus. Ah, tadinho. A pessoa que pela ciência nunca poderia ter filhos, em hipótese alguma, nem com remédio, nem com inseminação artificial de jeito nenhum, em 3 meses estava grávida. Aí Deus não se contentou com isso. Deus apresentou um outro caso nesse mesmo tempo, e eu acho Deus maravilhoso, que quando Ele mostrou isso, acho que Deus falou assim, eu não vou te mostrar só que eu sou Deus, mas eu vou te mostrar também como eu te amo e como eu desejo estar com você. Ele pega uma outra pessoa que gastou 60 mil reais
em 3 inseminações artificiais, e na terceira perdeu a possibilidade de ter um filho agora para sempre. E aí o que Deus faz? Ele mesmo, o próprio médico, que era ateu, que já tinha um caso na sua frente, confirmado por Deus, no Deus do impossível, o Deus do sobrenatural, o Deus que faz da estéril mãe de filhos, ele em 30 dias bota essa outra estéril, que já tinha gastado todo o dinheiro que tinha, que acabou que a medicina deu um knockdown nela, falou, você nunca mais vai ter filho. Coloca grávida as duas na frente do mesmo médico, e ele fez os 2 partos. E ele entregou a sua vida para Jesus. Sabe por que eu estou te dizendo isso, queridos? Porque quando nós entendemos que Deus quer falar conosco através do nosso culto, quando Deus se torna a fonte de nossas vidas, você nunca mais vai parar de cultuar a Deus e adorar Ele em espírito e em verdade. Toda a esterilidade da tua vida, seja ela uma fertilidade humana, seja ela uma fertilidade espiritual, seja ela uma fertilidade emocional, seja ela uma fertilidade financeira, Deus vai transformar. Tudo que está inabilitado na tua mente, de você não conseguir, humanamente falando, no culto racional, na sua adoração verdadeira, no espírito e em verdade, você vai conquistar em Deus. Porque essa é a graça de Deus, é o favor de Deus. Deus está nos buscando, mas não é de qualquer forma. Eu tenho que estar vivo, eu tenho que estar consciente, eu tenho que estar racional, eu tenho que querer isso, eu tenho que estar lutando contra a minha contra-vontade, que é a minha carne que deseja fazer uma coisa e o meu espírito que deseja fazer outra. E é interessante que nos 10 mandamentos, que tinham o objetivo de levar o povo a reconhecer os seus pecados, para estar com Deus. Na verdade, Deus não queria dar mandamento, Deus queria dar a graça. Eles rejeitaram a graça e acabaram recebendo a lei. Você vê como Deus não pula suas promessas, Ele arruma uma forma de nos levar de volta para Ele. E eu acho que esse tempo agora é um tempo que Ele está nos levando de volta, caminhos de volta. E eu acho que um desses caminhos é o nosso culto verdadeiro. Êxodo 20 diz assim: então falou Deus todas essas palavras dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, porque ele está falando com a tribo, ele está falando com Israel, que estava cativo lá no Egito, da casa da servidão. Então Deus está falando com o povo, está lembrando de onde o povo estava e a condição. E qual é a escravidão? O que significa que a palavra escravidão? É o pecado. É aquilo que nos prende hoje, aquilo que não nos deixa cultuar verdadeiramente a Deus, aquilo que nos deixa conhecer a Deus, aquilo que não nos deixa adorar a Deus em espírito e em verdade, aquilo que rouba o nosso coração, aquilo que se torna idolatria dentro de nós. Tudo aquilo que rouba os nossos pensamentos e o nosso coração é idolatria. E pasme você, o ser humano tem uma habilidade muito grande de se tornar idólatra, porque a idolatria gera uma segurança para as coisas naturais, mas não gera para as coisas espirituais. Idolatria gera uma forma, e a forma ela traz conformismo. Mas a adoração verdadeira ela traz essência, ela nos tira da conformidade, como Paulo diz, que nós não podemos nos conformar com esse mundo. Então só a verdadeira adoração pode trazer essa essência, que vai tirar da conformidade e vai nos dar a verdadeira forma do Espírito, a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. E ele começa em versículo 2: eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito e da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Olha que interessante, ele não bota, não terás outro Deus diante de ti. Cara, isso aqui é muito eloquente, porque assim, ó, Deus não tem preocupação com os outros deuses. Adonai, ele não tem preocupação com outros deuses, porque a própria palavra Adonai é um Deus que nossa mente não consegue nomear. O Deus que a gente fala não é o Deus que é, porque a nossa mente não consegue nem falar, nem explicar ele.
Mas olha que interessante, ele fala que ele é o Deus que tirou da escravidão. Mas olha que interessante, não terás deuses diante de mim. Deuses aqui com letra minúscula. Ou seja, você não pode ter nada diante de Deus. Nada, entre você e Deus não pode haver nada que possa atrapalhar o seu culto e a sua adoração. Por isso que a Bíblia diz, buscai primeiramente a Deus e a sua justiça, e as demais coisas os serão acrescentadas. Aí depois disso, ele coloca, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem servirás, porque o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, Deus que cuido, Deus que faço, Deus que tenho promessas e Deus que cumpre promessas. Deus que tem um Éden, que colocou tudo aquilo que é necessário para alimentar Adão, e Deus que ia visitar. Porque não basta as coisas naturais, elas não preenchem. As coisas espirituais precisam preencher o nosso espírito, o nosso homem interior, que é imagem e semelhança de Deus. Cara, você pode ganhar tudo na terra, você ainda vai continuar carente. Se o Espírito não vier e não trouxer aquilo que preenche, que é essencial. E isso é terrível. Porque ele não quer nada entre mim e ele não quer que eu adore nada que não tenha a essência dele. Então eu só posso adorar ele, ao Filho dele, ao Espírito dele, à palavra dele, que é onde está a essência. Ele não quer que eu me curve, ou seja, que eu seja subjugado por nada desse mundo, que tenha um falso poder, ou princípio, fundamento. E tem um versículo aqui que é terrível, que é o 5. Não te encurvarás a elas, nem servirás, porque eu, Senhor, sou Deus zeloso. Agora é interessante, que visito a maldade dos pais dos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, o perigo do meu culto ser falso, da minha adoração ser falsa, é passar para os meus filhos, é passar para os meus filhos espirituais, é passar para a minha descendência, é passar para uma geração. Um falso Deus, um falso culto, uma falsa palavra, um falso evangelho. O evangelho de Deus, ele é poder para transformar a vida daqueles que creem. E aí ele dá os outros mandamentos, que continua sendo mandamento, e é interessante que o que você mais ouve Deus falando nos mandamentos é a palavra não. Não. Não farás, não terás, não encurvarás, não trabalharás no 7º dia, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás, não cobiçarás. Por que tanto não? O Deus que quer nos dar tudo diz não, para que você se torne maduro. O não, seu cérebro não veio neurofisiologicamente habituado para ouvir. E ele é extremamente necessário para que eu reconheça que eu tenho limites para andar, que eu tenho um caminho para seguir, esse caminho da verdade e da vida. A minha carne, ela não entende o não, mas o meu espírito, ele entende. E o não, ele me leva à maturidade. Por isso que em João 1,12 diz, a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Mas antes disso, eles veio para o que era seus, e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, veio para o que era o seu povo aqui, que tinha essa palavra. Mas muitos não receberam, mas ele então agora incorporou todos nós como filhos. Mas a palavra filhos é recém-nascidos e imaturos. Aí o apóstolo Paulo, em Romanos 8, vai dizer assim, que Deus vai manifestar uma glória através dos seus filhos, porque toda a terra está cheia da glória de Deus, mas haverá um tempo, isso foi profetizado pelos profetas menores, que toda a terra será conhecedora da glória de Deus. E eu creio que essa glória vai ser conhecida nos filhos, os filhos que entendem os não de Deus, que entendem que não vai adorar Deus de qualquer forma.
que tem que estar dentro do princípio, tem que estar dentro da palavra. Olha o versículo 20 de Êxodo 20. E disse Moisés ao povo: não temais, que Deus veio para provar-vos, e para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. Então as leis, os mandamentos, ele aponta para o pecado. Mas ele diz que é para a gente não temer isso, a não deixar de obedecer essa palavra, porque a vontade de Deus é que a gente não peque. E não peque por quê? Porque todo pecado está destituído da glória de Deus. E em pecado eu não posso adorar a Deus em espírito e em verdade, porque Deus é espírito e verdade. E é interessante, queridos, que nesse mesmo texto, deixa eu ver se eu grifei aqui, Moisés fala assim com o povo. Acho que não grifei. Espera aí, só um minutinho. Tem um momento que Moisés sobe ao monte e há fogo, há trovão, há nuvem. Deus manifesta a sua glória assim de uma forma arrepiadora. Eu infelizmente esqueci de grifar aqui. Infelizmente eu esqueci, mas vamos lá. Eu esqueci de anotar o texto. Mas diz assim, está na Bíblia, fica tranquilo. Depois você pode ler Êxodo 20 até o 25, que é o que eu vou usar agora, que você vai entender. Que todo aquele poder que Deus manifestou, toda aquela glória que Deus manifestou quando Moisés entrou na nuvem de Deus e o povo temeu, não era para o povo ter medo, mas era o povo temer, ou seja, entender a glória, a grandeza do que Deus faz pelos seus filhos. O que Deus quer fazer através de seus filhos, o que Ele quer manifestar através de seus filhos. E aqui no Êxodo 20, 24, no versículo 23, 22, então disse o Senhor a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: vós tendes visto que eu falei convosco desde os céus. Não fareis outros deuses comigo, deuses de prata ou deuses de ouro não fareis para vós. Um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos e as tuas ofertas pacíficas, e as tuas ovelhas e as tuas vacas, e em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. O que eu quero dizer isso aqui? Na verdade, Deus está falando assim: vocês não precisam mais temer, não porque agora eu não tenho algo contra vocês, eu sempre vou ter algo contra o pecado, contra aquilo que não é a minha palavra, contra aquilo que é no meu princípio. Mas ele está dizendo agora que eles teriam que fazer um altar, e na velha aliança, pegar o animal, aspergir o sangue, e toda vez que eles fizessem isso com paz, ou seja, não com medo do que Deus iria punir, mas crendo no que Deus ia receber, ia perdoar e iria fazer pela obediência a Deus, pelo entender que Deus era um Deus de amor, de compaixão, de misericórdia para com eles. Deus viria, se eles celebrassem com paz, se eles oferecessem ofertas pacíficas, então, em memória do nome dele, ou seja, cultuando, relembrando que Deus é com ele, assim como eu e você precisamos relembrar no nosso culto que Deus estará ali no culto, que eu não estou cultuando sozinho, ele está vindo e eu estou indo ao encontro. Então a minha adoração vai atrair Deus, vai me levar diante de Deus e vai atrair ele diante de mim. Ele: virei a ti e te abençoarei. Então você vê que até mesmo na velha aliança, você tem esse momento do culto, onde produz a bênção do Senhor, onde produz a presença do Senhor, produz transformação em nós e nos transforma em bênçãos. E um pouco mais à frente, no livro de Deuteronômio 6, quando o povo pede a Moisés para receber a lei do Senhor, no versículo 29 ele diz assim: quem dera, Deus falando, quem dera que eles tivessem tal coração que me temessem e guardassem todos os meus mandamentos todos os dias, para que bem lhes fosse, e eles e seus filhos para sempre.
Olha Deus falando, gente. Sobre guardar em obediência à palavra. E temer o Senhor. E levar os nossos filhos a isso. Levar a nossa geração a isso. Para quê? Para que todos os dias nos fossem bem. Ou seja, para que nós pudéssemos ser bem-sucedidos. Abençoados. Todos os dias. Acho que nós não teríamos mais cultos para adquirir coisas com Deus. Porque nós saberemos que todos os dias o Senhor é conosco. Não nos deixará e não desamparará. Apenas nós não podemos apartar da nossa boca o livro da vida e nem tirar a lei de Deus de dentro dos nossos corações, que Jesus na nova aliança agora veio e implantou dentro de nós. Então os mandamentos do Senhor não são pesados mais, sabe por quê? Porque em amor agora, conhecendo a Jesus pela revelação do Espírito, pela testificação da palavra, Ele nos leva a cumprir os seus mandamentos. E eu sei que já está pesado, mas deixa eu te dizer mais um versículo. Quando Deus dá os mandamentos, em seguida, no versículo capítulo 25, Deus manda levantar um lugar de adoração, tabernáculo. E aqui eu quero focar a você na importância de nós fazermos tudo dentro das medidas e dos princípios de Deus. Cada tabernáculo, cada coisa do tabernáculo, ela foi pensada por Deus, dita por Deus, instruída por Deus, até as mínimas medidas, para que eles pudessem fazer. E é interessante que tem momentos que eles não tinham como fazer. Eles não sabiam como fazer. Isso aqui é mágico, isso aqui é tremendo, isso aqui é sobrenatural. Lá no Êxodo 31, os artífices da obra do tabernáculo. A Bíblia diz assim: depois falou o Senhor a Moisés dizendo: eis que eu tenho chamado por nome a Bezaleel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e enchi do Espírito de Deus de sabedoria e de entendimento e de ciência em todo artifício, para inventar invenções e trabalhar em ouro, em prata e cobre, e em lavramento de pedras, para engastar e em artifício de madeira, para trabalhar em todo louvor, em todo lavor. Eis que eu tenho posto com ele a Oliebe, filho de Aizameque, da tribo de Dan, e tenho dado sabedoria ao coração de todo aquele que é sábio de coração, para que façam tudo o que te tenho ordenado. Queridos, na presença de Deus, a gente encontra até mesmo as coisas que são difíceis para nós entendermos. Apóstolo, como Deus quer que eu adore em espírito e em verdade? Ele, na sua adoração, colocará dentro do teu coração, dentro do teu espírito. Ele te dará sabedoria, seja um entendimento. Se Ele quer que você cante, se você ore, se você grite, se você pule, se você quebra o vaso de alabastro, se você vá para a cruz naquele dia, se você clama a Ele, Ele que vai te dizer. Portanto, queridos, eu quero terminar nessa noite. Desculpa a extensão da pregação, mas eu tinha que falar tudo isso. Isso, na verdade, poderia ser um estudo, não só uma pregação. Mas é Ele que nos chama ao propiciatório. Propiciatório é o lugar dentro que o Senhor fez o tabernáculo, fez a arca da aliança. Em cima da arca tinha uma madeira, como eu falei logo no primeiro turno. Tinha 2 anjos com as suas asas voltadas, seus rostos cobertos pelas asas, voltados um para o outro. E no meio tinha um espaço. E ali cortava-se o holocausto, derramava o sangue e o Senhor recebia. Hoje, esse propiciatório, esse lugar do sacrifício, está aqui, ó, dentro de cada um de nós. Está aqui, ó, dentro da nossa mente. E a gente tem que entrar no nosso quarto. A gente tem que ir para esse lugar onde a nossa alma vai gritar. Onde vai ter diversas dificuldades com o tempo, com a prioridade. Onde vai ter briga na hora que você for orar. Os seus filhos vão desentender, sua mulher vai desentender, seu marido vai desentender. Onde vai ter 1 milhão de coisas para te tirar daquele lugar. Mas o culto racional não é como sacrifício, não é à toa. Você precisa se examinar, entrar nesse lugar.
E ali deixar Deus falar contigo. E ali deixar a sua carne ser doutrinada, sua mente ser trabalhada, seu coração passar por cura, por transformação, por edificação. Ali você ser ministrado pelo próprio Espírito de Deus. Ali você vai ser moldado como um vaso na mão do olheiro. Mas essa passagem ela é tremenda porque assim, a Bíblia diz que o vaso se quebrou na mão do olheiro. Ali você vai para se quebrar, não vai para você ganhar coisas, você vai para perder coisas. Porque aquele que abrir mão de tudo por amor a mim, receberá de mim 100 vezes mais, diz a palavra do Senhor. O próprio Jesus falou isso. Jesus, para receber a sua recompensa como homem, ele teve que morrer numa cruz. Parece heresia, mas não. Então não é se você prevalece até Gólgota, não é até se você sobe na cruz, não é se você se entrega por completo. Esse é o lugar da verdadeira adoração. Esse é o lugar onde o seu culto te leva a Deus. Mas na hora que o seu culto te levar a Deus, você tem que esperar agora Deus vir até você. E trabalhar em você, e edificar em você. E não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito. Mas quando você entender isso, queridos, você será bem-aventurado todos os dias. Uma fonte de vida vai jorrar de você para a vida eterna. Você vai deixar de pedir para dar. Você vai deixar de fazer coisas que te cansam para fluir naquilo que vai te dar prazer a cada dia diante do Senhor. Você vai deixar de ter suas necessidades atendidas porque você está clamando, mas você vai ter suas necessidades atendidas porque você está gerando ela a cada dia. As respostas que o Espírito traz sobre nós. Então, em nome de Jesus, que eu e você possamos cultuar verdadeiramente o Senhor. Que a gente possa se tornar cada vez mais semelhante a Ele. Entendendo que quando nós não estamos fazendo isso, nós estamos perdendo espaço. O inimigo tem usado esse tempo para quebrar os cultos. Eu não digo só um culto dentro da igreja, já expliquei. Ele também. Mas se nós dentro de nossas casas, dentro de cada um de nós, dentro de nossas vidas, elegermos um horário, elegermos um momento para Deus habitar, nós teremos a nossa casa, a nossa vida, a nossa igreja, a nossa cidade, a nossa sociedade transformada pelo poder, pela glória de Deus sobre nós. E eu oro para que o Senhor te dê fome e sede dele nessa noite. Que você o busque em espírito e em verdade, assim como ele está te buscando como um adorador. Que ele trabalhe em você nessa noite, que ele habilite dentro do teu espírito aquilo que é necessário. Que ele possa ativar dentro do teu espírito manifestações sobrenaturais, para que você comece a andar vendo e crendo em tudo aquilo que o Senhor está fazendo. E fará maravilhas sobre a tua vida. Que o Senhor te abençoe. Que ele resplandeça sobre ti o teu rosto. Que ele levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Em nome de Jesus. Tenha uma semana abençoada. Quarta-feira teremos nosso culto às 8 horas. Quinta-feira nosso ensino normalmente. Amém? Sejam todos abençoados e plenamente conhecedores do Senhor. Fiquem em paz. Que a graça e a paz do Senhor Jesus venha sobre todos. Amém?